Olha, começando mais uma live. Ó, já temos um um espectador. Ó, nossa. E aí, Camila? Boa noite, gente. Salve geral. Estamos aqui nesse corre lindo 2020, começando com tudo. Esse ano nós teremos várias novidades nas minhas redes sociais, nos processos e projetos aos quais eu estou envolvido. Salve geral que tá chegando aí. Bora colar. Compartilha aí, galera, o link dessa live com geral. Hoje nós vamos trocar uma ideia bem interessante com o Daniel, que é dono do perfil Sundiata Batista, que traz uma discussão bem interessante sobre várias questões que diz respeito também às questões raciais, às relações sociais, né, os pontos em que a cidadania se conecta, né, com a superação de diversos processos herdados aí do que a gente viveu. E é isso, contamos com vocês. Bora somar aí, compartilhar, espalhar a palavra. Tem uma galera entrando aí. Salve, Randolfo, Camila, Noelle, tudo pra mim. Adriane, minha irmãzona, beijo, Otávio. Isso aí, gente. Ó, Cristiano, família chegando, pesado. Gil, boa noite a todos. Bora só aguardar uns segundinhos, a galera aí chegando, e a gente já vai começar o nosso diálogo, né, sobre o tema da live de hoje, que é Wiki Preta e pretagogia, né? Que rolê é esse? É um rolê que tem sido, expressões que tem e conceitos que têm sido difundidos também muito nas bolhas ativistas, mas que tem se ampliado e sendo debatidos em coletivos na academia, coletivos de base popular, e enfim, e tem atingido também os próprios meios de comunicação da produção de massa, né? Esses conceitos já foram temas de programa de televisão e tal, e a gente acha que é importante qualificar. Bom, antes de mais nada, vou me apresentar para vocês, porque eu acredito que nem todos me conheçam de fato, né? A internet possibilita essa expansão, essa conexão. Que bom, e que bom que a gente pode usar também essas ferramentas de forma qualificada. E meu nome é Dupente, eu sou de Belo Horizonte, um cidadão latino-americano, eu sou ativista político há mais de 10 anos e atuo nas pautas de direitos humanos, nas pautas de direito à cidade. Sou um homem preto da quebrada, LGBT, e tenho um compromisso inabalável com a construção e a luta por outra sociedade, assim. E a minha trajetória perpassou por diversos ambientes e perspectivas e possibilidades de construção coletiva, que é a base que eu também sempre me dediquei. Eu acredito muito nas pessoas, e eu sou publicitário, sou também especialista em opinião pública pela Faculdade de Ciência Política da UFMG. Fui DJ durante 14 anos, produtor cultural, tive uma construção gigantesca na cidade de Belo Horizonte e outros espaços no Brasil, no que tange a ocupação dos espaços públicos, a colaboração com processos coletivos. E atualmente eu componho a Gabinetona. A Gabinetona é uma experiência de ocupação da política que surge em 2016 a partir da movimentação Muitas pela Cidade que Queremos, que pautou a ocupação da política a partir de corpos populares, identidades diversas e pela transformação da política por dentro, né? Então eu participei de uma campanha coletiva disputando o Legislativo Municipal ao lado de parlamentares, né, que atualmente estão atuando aí na política nacional, como a Áurea Carolina, a Andréia de Jesus, a Áurea Carolina, que é deputada federal hoje, a Andréia de Jesus, que é deputada estadual, a Cida Falabella e a Bela Gonçalves, que são vereadoras em Belo Horizonte. A gente tem um mandato coletivo
nas 4 esferas do legislativo brasileiro, uma experiência de inovação política referência na América Latina e que pauta isso, fazer outra política a partir de outros corpos e tudo mais. Então isso é um pouco de mim, e nós vamos dialogar agora toda semana com uma live semanal com temas diversos, assim, que perpassam a nossa existência. Agora eu vou chamar o Daniel para colar nesse rolê e queria que vocês, galera, vocês que estão aí assistindo, por favor, enviem perguntas sobre o tema e tal, que a gente no final da live também, ou durante, vai interagindo e vai responder essas perguntas e provocações e sugestões que vocês vão fazer, beleza? Então tudo nosso. Agora eu vou chamar o Daniel para entrar nesse rolê, que a gente tem muito para falar hoje. Uma boa noite. Quem mais tá aí? Nath Lanças. Beijo, Nath. Cássia, Denilson, o Pi, tudo nosso, Tony Reis, Robert, beijo, boa noite. Flávia, tia Flávia, tudo nosso. Nayara, beijo, boa noite. Hi. É isso, e agora estamos com ele aí, esse cara foda, referência aí em vários temas, um grande estudioso, acadêmico, e agora produtor de conteúdo digital, Daniel Batista. Salve aí, irmão. Dá um oi pra essa galera. E aí, amigo, beleza? Salve aí, povo, tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Daniel Batista, tenho administrado aí, comecei muito recentemente uma paginazinha aí para o incentivo de uns amigos meus, para o incentivo de uma galera, inclusive do próprio do Pente também aí, que a gente encontrou nos rolês Belo Horizontino, nos rolês de masculinidade preta, uma galera que me incentivou bastante. Então, estou aí começando agora a vida nesse ramo da produção de conteúdo digital, mas na realidade, assim, eu venho muito do ativismo acadêmico, venho muito da questão da intelectualidade negra, da questão das cotas raciais. Eu tenho graduação em História pela Federal de Ceará, fiz mestrado em Antropologia pela UFMG, em BH, e tô na turma, tô desenrolando doutorado aí. Tô entrando no último ano de doutorado agora, estudando intelectualidade preta, estudando cotas raciais. Mas a questão da página, a questão da produção de conteúdo digital começou muito recentemente, assim, com influência de colegas como do Pente, principalmente do Maurinho também, que é o administrador da página Afroestima aí. Galera, siga a página Afroestima, conteúdo muito bacana. Não tem apenas pauta, denúncia de racismo, fala muito a respeito da afetividade preta, da autoestima preta, fala muito a respeito da nossa construção subjetiva, da nossa construção emocional. Então siga aí a página do Maurinho, Afroestima, a página 10. E ele foi um cara que me incentivou bastante a começar esse rolê da produção de conteúdo digital de igualdade. Você tem um papo legal, você tem umas ideias legais, por que você não começa a divulgar um conteúdo, começa a escrever uns textos, cria um perfil só para isso e tal? Me deu altas dicas, isso. Ainda não implementei todas, assim, eu ainda tenho um pouco de vergonha de, sei lá, aparecer numa live, aparecer num vídeo e tal. Fiquei, nossa senhora, vou expor minha imagem assim, mas, enfim, tô começando tem umas 2, 3 semanas no máximo que eu estruturei a página de fato, comecei a produzir conteúdo. E a partir dessa produção aí, a partir dessa troca, que eu recebi esse convite do Pente para fazer essa live, para a gente poder falar de uns assuntos assim bem próximos, bem internos da nossa bolha, mas que ao mesmo tempo perpassam todos os ambientes que as pessoas pretas passam, vivem e habitam, porque as pessoas pretas não são só militantes, as pessoas pretas são seres humanos que trabalham, que estudam, que namoram, que leem livros, que vão ao cinema. Então, assim, a gente perpassa por várias bolhas, nem todas as bolhas conhecem as nossas questões, o linguajar que a gente utiliza por trás. Então, estamos aí para somar com esse rolê aí, e vamos que vamos, gente. Total, massa demais, Daniel. De antemão, agradecer você ter topado esse rolê aqui de trocar essa ideia e compartilhar um pouco das questões que a gente tanto elabora, tanto discute nos nossos foros privados também, de aprimoramento, né, da nossa existência enquanto cidadão. E dizer também que eu acredito que essa página e o seu trabalho, né, conseguir romper e extrapolar a bolha acadêmica, o espaço da academia, né, e compartilhar, fomentar esse debate em outros grupos é de extrema importância, né, ainda mais sobretudo no contexto que o Brasil surge e no contexto atual, contemporâneo, não só da política, mas sobretudo da política, que tem sido um espaço de destruição de muitas conquistas, inclusive do status
da condição de humanidade perante a institucionalidade, né? A gente está num contexto gravíssimo onde direitos e questões, né, cláusulas pétreas, por exemplo, relacionadas aos direitos humanos, têm sido atacadas cotidianamente pelo próprio governo vigente no país, né? Mas vamos ao que interessa, Daniel. E aí, nessa sua trajetória de passar aí, né, pela antropologia, ir para o Ceará, para Belo Horizonte, e estar no doutorado discutindo também questões correlatas, a gente decidir falar um pouco sobre alguns termos aí que têm sido cunhados, difundidos cada vez mais, de forma crítica também a forma como alguns debates são instaurados, né, que é a questão do tema da nossa live de hoje, né? Wikipreto ou pretagogia, né? Ser ou não ser, né, Daniel? E acho que a gente podia começar, cara, você dando uma ideia real sobre que rolê é esse do Wikipreto, né? E por que é tão problemático assim? Podia dar uma explanada aí para a galera, porque eu acredito que algumas pessoas já tenham ouvido esse termo, mas também desconheçam o significado e impacto disso. Uma coisa bem estranha, porque a gente que vive nesses rolês de discutir identidade negra, de discutir como é que a nossa existência, muitas vezes ela é politizada, ou a política perpassa pelas nossas ações, essas coisas muitas vezes a gente não para pensar muito nesses termos. Eles aparecem, a gente naturaliza, a gente absorve eles quase por osmose, não pensa muito, e vai reproduzindo esses termos no nosso discurso, assim, normal, sabe? E eu percebi como isso é naturalizado de tal maneira na gente, quando sempre eu volto, eu saio de Belo Horizonte, eu volto para minha casa no Ceará. Porque o meu ciclo social aqui em Fortaleza, no Ceará, ele é um Sim. ciclo social branco, de classe média branca. Mas quando eu vou, por exemplo, nos meus rolês de Belo Horizonte, meus rolês de Belo Horizonte são outros. Minha galera de Belo Horizonte é preta, a galera com quem eu ando, a galera mais preta da periferia, o pessoal que tanto está na academia como também está no movimento de militância. Então, o meu ciclo social, quando eu estou em Belo Horizonte, ele é completamente diferente quando eu estou aqui em Fortaleza. E eu acho que quando eu volto para Fortaleza, começo a discutir ou pautar algumas questões normalmente eu pauto em Belo Horizonte, algumas expressões que eu utilizo, o pessoal fica meio perdido, o pessoal não entende o que é. E o Wikipreto é um dos principais assim, jargões que eu tenho falado ultimamente, que eu falo com meus amigos aqui, eles ficam, mas o que é isso? Eles acham estranho, às vezes acham engraçado e tudo. Ah, Wikipreto, nunca ouvi falar disso aí. Nossa, como é que você nunca ouviu falar de Wikipreto? Você tá me fazendo de Wikipreto agora, cara, que isso? Aí eles ficam assim, sem entender nada, sabe? Aí assim, você tem que parar, você tem que fazer o Wikipreto para explicar o Wikipreto, sabe? Então, eu acho Grande paradoxo, né, meu querido? fazer o Wikipreto para explicar o Wikipreto. Então é mais ou menos assim, um pouco desse objetivo aqui da live também, fazer um pouco desse Wikipreto aqui meio pedagógico para poder explicar o que é o Wikipreto, para depois contrapor essa ideia que é a pretagogia. Para que a Mas, gente não tenha que ser Wikipreta mais sempre, né? nossa, porque esse é um espaço extremamente complicado. Mas, assim, então o que é o famoso, o famigerado Wikipreto, né? Citando um caso assim, que aconteceu até, eu acho que foi no finalzinho do ano passado, assim, uma colega minha de faculdade, ela, assim, ela já fazia uns 2 ou 3 anos, uma colega de graduação até, já fazia uns 2 ou 3 anos que ela não falava comigo, mas ela tinha o meu zap e tal, e assim, do nada, assim, eu recebi uma mensagem dela umas 11h30 da noite, ou meia-noite, uma coisa assim. Ela, oi Dani, tudo bem? Aqui é a Fernanda, vou colocar o nome fictício, que vai ser a pessoa que assiste a live, depois fica comigo, né? Mas sei lá. Oi Dani, tudo bem? Aqui é a Fernanda da faculdade. Me dê 9 critérios para a pessoa ser considerada parda no Brasil. Eu fiquei assim, como assim, minha filha? Você chegou assim, 9h30, você chegou 9h30 da noite, 10h30 da noite, 11h30, sei lá, no meu WhatsApp, você passa 3 anos sem falar comigo, depois você manda essa mensagem perguntando, me dê 9 critérios de como é que a pessoa pode ser considerada parda no Brasil. Não, né, não é assim não, cara, sabe? Então, eu acho que esse é o exemplo mais básico de Wikipreto que a gente pode dar, que é quando a pessoa... O que é o Wikipreto? É quando você, apenas pelo fato de você ser negro, dependente de você estudar questões raciais, dependente de você pautar questões raciais politicamente no seu trabalho, ou na escola, ou na universidade, ou seja lá o que for, independente de você pautar, ou estudar, ou refletir sobre essas questões, é apenas pelo fato de você ser negro, você acaba se tornando um repositório de informações, como se fosse o Wikipédia, só que preto. Você vira um repositório de informações. Opa, deu uma travadinha. Calma que o Daniel vai voltar, gente.
contemplar a gente com todo esse saber, né? Ah, Daniel parou de. Opa, Daniel caiu. Calma que a gente vai restabelecer a ligação. Galera, vocês estão aí, ó. Então, o Pedro. Salve, Pedro, grande irmão do grupo de masculinidades negras. Quem mais está aí aparecendo aqui, enegrecendo? Salve, Diego, Paulinha. Boa noite. Que bom ter vocês aqui nesse rolê. Marcone, salve. Sarinha, Alexandre, boa noite. Vamos restabelecer aqui a ligação com o Daniel. Tem muito para falar ainda. Vamos ver. Bonita gente, né, Graciela? Ô, Daniel, caiu aqui, mas bora fazendo, porque a galera tá aí ansiosa, querendo ouvir e entender mais sobre esse rolê do que é o Wikipreta. Mas como você dizia, é parte desse rolê, né? Desse ponto de como as pessoas nos observam como se fosse um repositório de informações e um dicionário ambulante humano, de humano isso não tem nada, sobre as questões de humanidade, as questões raciais, né? Isso é um espaço muito problemático, porque assim, não importa o quanto a gente tenha estudado, ou quanto a gente tenha pensado, ou quanto a gente venha trabalhando a respeito dessas questões, ninguém, assim, eu acredito que nem eu, nem você, nem nenhuma pessoa negra pode se arrogar o título de especialista em negritude, ou coisa do tipo. A negritude é uma vivência, é uma experiência. E o Wikipreto era justamente esse espaço de desumanização, porque eles nos colocam num espaço de pretensa sabedoria que a gente não tem. Muitas vezes, apenas pelo fato de nós sermos negros, nós somos colocados num espaço de ter que dar uma resposta sobre qualquer tipo de questão racial, naquele exato momento, imediatamente, sem poder refletir muito, porque, não, se você é preto, você já sabe mais ou menos como é que é esse rolê. Então me explica aí, foi como essa minha colega fez. A minha colega chegou do nada, depois de 2, 3 anos que a gente não tem conversado, a gente não conversou nem nada, ela manda mensagem para mim, tarde da noite, no WhatsApp, pergunta, me dê 9 critérios para uma pessoa ser considerada pátria no Brasil. Eu digo, olha, eu não sei, porque isso aqui não é uma lista, não existe um critério objetivo para você marcar um xizinho, as opções, onde você vê quem é preto, quem não é, quem é pato, quem não é. Então o Wikipreto é esse espaço de desumanização. Eu acredito, pelo menos eu percebo o Wikipreto como mais um dos espaços de desumanização das pessoas negras, porque coloca a gente no espaço de pretensa sabedoria sobre questões que muitas vezes não são tangíveis nem para nós, não são conclusivas nem para nós. Muitas vezes você não parou para pensar, por exemplo, o que significa as suas ações enquanto homem preto para um outro homem preto que seja colega seu, seja um homem preto trans ou LGBT, muitas vezes você não parou para refletir como a sua masculinidade negra tem afetado outras masculinidades negras, como a sua masculinidade negra tem afetado a questão de outras feminilidades possíveis também que habitam o mesmo ambiente que você. Então, às vezes, e até mesmo muitas vezes a gente não para pensar como é que a nossa negritude ela é afetada também pela branquitude ou pela não branquitude, mas que também chega naquele espaço, aquele limbo racial, aquelas pessoas que não são pretas, mas também não são brancas, mas ao mesmo tempo elas usufruem de um privilégio social que nós não usufruímos. Então, assim, a gente não parou para pensar sobre tudo isso. Não é só pelo fato de nós sermos negros, a gente tem todas as respostas para as questões raciais prontas, sabe? E eu acho que o maior critério de desumanização que o Wikipreto ele aponta para a gente é a impossibilidade de usar de refletir com ponto. A gente tem que dar uma resposta para o branco. E quando o branco ou qualquer outra pessoa que está fora desse grupo, ela nos reaciona, nos coloca enquanto Wikipreto, ela tira a nossa possibilidade de refletir sobre esse ponto. Sabe? E no fim das contas, à medida que ela vai acessando essas informações por nós, esse acessar ele não cria empatia. Ele não cria empatia. Você não cria empatia pela situação do outro, você não cria empatia pela questão política do outro, você apenas acessa o outro quando você sente curiosidade de saber uma resposta sobre aquele tema. E isso é a ideia do Wikipedia. Sabe? O Wikipédia, por exemplo, ele não gera uma empatia ou uma aproximação com o conteúdo. É informação rápida daquele conteúdo. Você precisa de uma resposta rápida. Então você vai lá, aciona o Wikipreto, fala com o seu amiguinho, ele te dá uma resposta e pronto, você se doutorou nas questões raciais para você poder conversar no seu rolê entre amigos, os militantes de esquerda, Tilelê, ou seja lá o que for. Então, assim, o Wikipreto é um critério é um espaço de desumanização que eu acho muito, muito grotesco e muito grosseiro,
porque ele pede para nós respostas que a gente não tem condições de dar no momento, às vezes a gente não parou para pensar sobre situações que muitas vezes são delicadas para a gente, e que no fim das contas não gera empatia, só nos distancia. A gente fica sempre como aquele espaço, aquele sujeito que é acessado para matar uma curiosidade. Então, Sim, assim, o espaço de preto, para mim, ele é um espaço racista. Quando você aciona o seu coleguinha ou a sua coleguinha apenas para saciar a sua curiosidade, você não se aproxima da pauta, muito pelo contrário, você acaba exotizando essa pauta com, não, eu tenho meu amiguinho preto para poder responder aquilo que eu precisar, aquilo que eu quiser. Então, assim, eu sei que qualquer coisa que eu falar, por mais notícia que seja, meu amiguinho preto está ali para me corrigir. Quando, na realidade, nossa tarefa não é. Nossa vida não é pautada 100% em ficar encarando essas questões sociais. A gente namora, a gente estuda, a gente vai ver filme, a gente vai no clube, passeia, vai para academia, faz dieta, não sei. Sei lá, nós temos uma vida também, sabe? Então, a gente não fica uma vida pautado. complexa, né? A gente tem uma vida complexa, com diversas possibilidades de existência, né? E eu acredito que isso que você traz esbarra muito nessa questão de uma possibilidade, nos estereótipos e estigmas sobre as possibilidades de existência e representação dessas identidades negras, e também abre uma janela de reflexão, eu acredito, Daniel, eu queria que você falasse um pouco sobre a limitação e como isso é uma armadilha para que as pessoas não negras, as pessoas brancas, pelo fato de não gerarem a empatia e a corresponsabilização na sua formação antirracista e na compreensão das multiplicidades e diversidades existenciais, né, negras, assim. Essa referência que é a herança do colonialismo, né, do processo de desumanização, de estigmatização, de violência, onde pessoas negras, sobretudo nos dispositivos, na historiografia, nos meios digitais, na verdade, na comunicação massiva ainda, pensando em TV, revista, jornal, ainda uma limitação nas possibilidades de representação, sobretudo as que nos interessam, que são as representações positivas, né? E eu queria que você falasse um pouco, Dani, a partir de todo esse acúmulo, né, e que você tem pesquisado, e como você agora desenvolveu, né, esse canal, esse perfil no Instagram de extrema utilidade pública, né, onde você traz provocações, sobretudo sobre a racialização das pessoas brancas, incluindo elas na responsabilidade de superação dessas questões estruturais que diz respeito às desigualdades raciais. Então, eu queria que você falasse um pouco nessa perspectiva sobre, que acho que a gente pode entrar um pouco na questão da pretagogia, né? Que talvez, será que a gente pode fazer uma leitura que a pretagogia seria um antídoto, uma forma de que a gente possa e continue falando sobre as nossas questões de forma didática, mas sem uma obrigatoriedade, ou sem ter que carregar um fardo de dar as respostas e soluções sobre as questões mais complexas de superação do racismo e de alcance de uma sociedade igualitária. Até porque se a gente soubesse e tivesse todas as respostas, o racismo não existiria, não seria uma ferramenta estrutural de destruição e que balizasse a sociedade que a gente vive, né? Eu queria que talvez, de repente, você falasse um pouco sobre essa questão da pretagogia e das possibilidades de inclusão da branquitude crítica, né? Se quiser também falar um pouco sobre branquitude, dar uma contextualizada rápida, acho que seria importante a gente avançar um pouco nesse aspecto, assim, de compreensão de como não cair nessa cilada e também não se permitir estar nesse lugar, né? Sobretudo, como você disse, a gente que transita em lugares que, às vezes, majoritariamente são ocupados por pessoas brancas, né? Eu acho que primeiro, assim, dando um panorama geral, são muitas coisas, então vamos ter que lapidar um pouquinho, mas dando um panorama geral para a galera que está assistindo a gente aí, o que é branquitude? A branquitude não é só o estado de ser branco, não é só a questão do ser branco em si, o traço fenotípico. A branquitude ela é um padrão de comportamento. Ela é um padrão de comportamento que ela se estrutura em uma espécie de conjuntura social. Um padrão de comportamento que eles se constituem dentro de uma estrutura como normativo.
Ou seja, o comportamento do que é o comportamento de ser cidadão, o que é o comportamento de ser ser humano, o que é um comportamento normativo enquanto tal, para uma pessoa que vive numa sociedade, no modo ocidental, é basicamente o padrão branco de ser. Aí alguém pode questionar, mas se tem um comportamento branco ou um comportamento preto? Olha, o comportamento preto ou qualquer outro comportamento não branco é todo aquele indesejado. É a marginalização, já viu aquela expressão de preta barraqueira? Ah, não, isso é aquela preta barraqueira. Ou seja, essa expressão de preta barraqueira é aquela coisa, mulher deselegante. Ou seja, o espaço da negritude é sempre espaço de um comportamento não aceitável. Sei lá, o negro revoltado, o negro histérico, aquela coisa toda. Isso é um espaço comum que a branquitude constrói. Eles constroem padrões de comportamento negativo para se firmar um normativo. E a branquitude é esse sistema que constrói padrões de comportamento, sabe? Não apenas em termos de comportamento dentro de casa, ou no público ou no privado, mas comportamentos sociais, profissionais, institucionais. E quando a gente fala de preto, a gente está falando de uma reprodução de um comportamento. Porque a partir do momento que uma pessoa negra ela é colocada no espaço de um wiki preto, a pessoa branca se exime de pensar sobre questões raciais, principalmente se exime de pensar sobre o seu próprio espaço racial, enquanto sujeito racial. Porque a racialização do corpo ela não é uma propriedade privada das pessoas negras. Qualquer corpo está ser racializado. Então, se a gente é colocado em espaço de um preto, a atenção se desvia do olhar da branquitude ou da responsabilidade que o colega branco teria de pensar sobre a sua própria condição racial para satisfazer a curiosidade momentânea, que não vai gerar empatia, que não vai gerar um link, não vai gerar uma continuidade. Então, o preto ele cria esses artifícios de desumanização a partir de um padrão de comportamento que está introjetado na gente, muitas vezes está introjetado entre nós, que é reproduzido entre nós, que é essa branquitude. E como é que a gente pode romper com esses padrões? Então, uma pessoa branca, sei lá, uma pessoa branca está assistindo essa live, está escutando isso, mas então você não pode nunca perguntar para o meu coleguinha preto quais são os comportamentos que eu posso ter ou não posso ter. Então, como é que eu vou aprender a ser antirracista? Digo, olha, tem várias maneiras de você ser antirracista. Em primeiro lugar, você pode exercitar a sua escuta. Ao invés de você fazer uma pergunta boba ou pergunta tola, observa primeiro, vê o que a galera está pautando, vê o que a galera está conversando, escuta mais, guarda um pouquinho as suas dúvidas aí, conversa depois ou com a pessoa que você tem mais intimidade, ou não faça a pessoa que você tem mais intimidade, o wiki preto também, mas observa. Começa a pautar, começa a buscar. Gente, tem livro. Hoje a gente tem produtores de conteúdo digital, nós temos intelectuais negros, aliás, intelectual preto, gente, a gente tem desde 1790. Então, assim, desde 1790 que tem preto escrevendo livro. Então, não é desculpa você não poder ter acesso a um livro, tem PDF, tem várias coisas. Então, tem vídeo, tem produção de conteúdo digital, tem o rolê de militância, tem muita coisa que as pessoas podem buscar para se informar a respeito. Você não precisa fazer uma pessoa negra de wiki preto. E o grande o grande problema do wiki preto é que nós nem somos obrigados e muitas vezes nós nem temos as ferramentas suficientes para fazer aquele exercício pedagógico de dar a resposta, de construir um raciocínio. O que é o lance da pedagogia. Porque enquanto o wiki preto é só um depositório de informações que você acessa de uma maneira quase que desumanizada, por assim dizer, você desumaniza uma pessoa negra, colocando ela para dar uma resposta de pautas que ela não pensou ainda, apenas para saciar a curiosidade, você não consegue se linkar com aquilo num lance de empatia. Então, como é que fica? Depois, como é que você vai desenvolver? Como é que a pessoa branca dá os passos seguintes? A pedagogia ela vem para romper com isso, porque a pedagogia ela não pressupõe uma pessoa que está ensinando sobre questões raciais a outra. Não. A pedagogia é a construção do saber coletivo. Não existe um professor e o aluno. O que existe são pessoas interagindo na produção de conhecimento. E essa produção de conhecimento ela é pautada principalmente a partir de um conceito que eu acho que é muito caro para as pessoas negras, que é a ideia de ancestralidade e pertencimento, que é a ideia de identidade. Nós construímos os nossos saberes, nós construímos as nossas lentes para enxergar o mundo, para interpretar o mundo, a partir do pertencimento a um grupo, a partir da ideia de pertencimento a uma identidade. Então, a pedagogia ela tem muito a respeito disso, é um movimento pedagógico, onde não é o Dupente que vai me ensinar, ou eu que vou ensinar para o Dupente, ou, sei lá, o Mauro que vai ensinar para a gente, ou a Ana Martins que vai ensinar. Não, todos nós vamos construir o saber juntos. Cada pessoa preta tem uma vivência, vive essa negritude de maneira distinta. Então, cada pessoa preta contribui para a criação desse novo sistema de informações, não apenas um novo sistema de informações, para um novo sistema de saber, de interpretar, de agir, de existir, que é a pedagogia. A pedagogia ela não é um sistema hierárquico, não é o mestre e o aluno, não. A pedagogia é uma construção coletiva, a partir de um senso de pertencimento. Então, eu acho que isso é uma
característica completamente diferenciável do Wiki Preto, porque isso nos torna muito. Isso tudo depende das nossas costas, de termos a responsabilidade de darmos todas as respostas para todas as questões raciais que existem. Não, nós estamos construindo as respostas. E às vezes a resposta que hoje nós construímos, elaboramos, daqui a 10 anos ela não vai ser suficiente para abarcar as questões que daqui a 10 anos vão existir. Então, a pedagogia é a possibilidade de nos rehumanizar a partir da reconsideração do nosso corpo, da nossa existência como produtor de conhecimento. Então, eu acho que a pedagogia ela é completamente diferente do Wiki Preto, porque ela, inclusive, ela pode incluir outras possibilidades de racialização dentro da produção dos saberes. Então, o Wiki Preto é só a empatização do seu coleguinha preto no rolê. É o coleguinha preto no rolê que vai falar, vai explicar o racismo ou o branquismo para o coleguinha branco, e ele vai sair sentindo bem porque agora ele está lá, agora ele está bem, agora ele está tranquilo, agora ele sabe, ele entendeu o rolê porque uma pessoa preta explicou para ele que aquilo é racista, ele não vai mais fazer, ele não vai mais reproduzir. Enfim, quando na realidade não se trata disso, se trata de um sistema de reprodução de conhecimento. Então a gente tem que quebrar de fato. Eu acho que a pedagogia ela vem nesse ponto, no ponto de devolver a humanização dos nossos corpos, das nossas existências, principalmente da nossa prática, sabe? Muito bom, Daniel. E você explanando sobre isso, eu me recordo aqui de algumas questões, falando da racialização de outros corpos também, como essa estratégia estrutural, né, de antídoto ou de resposta, né, a essas formas de desumanização modernas, pós-modernas, vamos dizer assim, se conectam de fato com práticas ancestrais, pensando os povos originários, os povos tradicionais, como inclusive os povos indígenas, os povos quilombolas, que trazem na sua essência, que são os nossos antepassados diretos, mas trazem na sua essência, na forma de se organizar enquanto sociedade, essas formas da elaboração coletiva do saber, as formas de circularidade, como a transferência dessas práticas ritualísticas e de conhecimento, de entendimento de mundo, transferidos a partir da oralidade, constituem essas identidades, né, que a atualização do colonialismo, dos racismos, dos imperialismos, enfim, que são reproduzidos a partir dessas ferramentas como a branquitude, como você bem contextualizou, para quem não conhecia, é importante demais perceber e entender, né, a branquitude nesse lugar da violência, né, que não se trata de um indivíduo, mas sim de uma estrutura, de um sistema, de um padrão de comportamento que está na base aí desses processos, né, que quando surgem, né, esses termos o Wiki Preta, e esses estigmas, como você bem citou, né, os estigmas que você disse da preta barraqueira, mas pensando no nosso aspecto de homens negros, né, corpos masculinos, esse contexto da hipersexualização que também atua como uma estratégia de desumanização e de objetificação, onde, por exemplo, jamais é difundido a imagem de homens negros fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, né, rompendo com os estereótipos que sempre estão relacionados, né, o corpo de homens negros geralmente são relacionados à criminalidade nas telenovelas. Isso é um padrão de exposição e de associação dessa identidade difundida, por exemplo, nos meios de comunicação, nas produções televisivas e cinematográficas, que impedem, em grande medida, que as pessoas imaginem esses corpos humanizados produzindo saber, produzindo e compartilhando outras formas de viver, que se conectam também, mais uma vez, por exemplo, com conceitos e formas estruturantes de viver que os povos tradicionais também pautam, como, por exemplo, o bem viver, né, que está ligado a essa forma mais ampla de pensar um bem-estar social, que se conecte à natureza, às formas, rompendo com as formas de produção predatória, onde a nossa existência, onde o humano valha mais do que, né, que seja a maior riqueza, que seja, né, o que a gente deva proteger, se relacionar com a natureza de uma forma mais sustentável, né? Eu acredito que, então, a pedagogia dialoga de forma direta e amplia essa possibilidade, né, de nos retirar desse lugar do dicionário ambulante
para legitimar, inclusive, né, talvez pessoas não negras que se sintam para se sentirem confortáveis, né? A famosa síndrome da princesa Isabel, em certa medida, né? Que são aquelas pessoas, inclusive, que às vezes até dizem, eu tenho até um amigo preto, eu não sou racista, sendo que, na verdade, pensar essas questões é necessário desconectar, né? Impessoalizar isso e pensar na estrutura, no primeiro lugar, para que a gente consiga também estabelecer estratégias de ruptura com esses padrões de comportamento da branquitude, né? Que é possível, por exemplo, a gente alcançar um debate sobre a branquitude crítica, por exemplo, né? Que é talvez uma branquitude que reconheça esse lugar com esses aspectos que você bem, de forma muito qualificada, né? Contextualizou e que passem a ser aliados nesse processo, né? Entendendo que o avanço e ruptura com isso só vai ser possível se todas as pessoas, todos os cidadãos estiverem implicados nisso, né? Nas questões dos machismos, dos racismos, dos classismos e pautando sobre uma questão de desigualdade social, né? De forma ampla, que está conectada, sobretudo, no Brasil, pensando a origem de estruturação desse país, as desigualdades raciais. Nesse sentido, Dani, eu acho que, de repente, a gente poderia... Ah, e só dar uma ideia, galera, vocês que estão assistindo aí, Dani, nós estamos com a audiência mara, né, para a primeira live, né, não? 3 Que isso ainda... Tá de Hã? boas. Ah, blogueiro, pois é, Daniel aí com o seu novo canal. Gente, para quem não conhece, só contextualizando rapidamente, eu sou do Pente, aqui de BH, um preto latino-americano, e a partir de agora, toda semana, nós vamos ter essas lives para dialogar sobre temas de interesse coletivo e temas que são necessários para o avanço da coletividade enquanto sociedade e para que a gente possa se aprimorar enquanto cidadão e possa pautar outra sociedade possível, né? E o Daniel, para quem não conhece, é o primeiro convidado que, né, foda pra caramba, que tem o perfil Sundiata Batista, que é produtor de conteúdo digital, doutorando em antropologia, famoso preto acadêmico que a gente mais respeita, pesquisador preto em horários comerciais, adorei essa descrição, viu? E preto questionador nas horas vagas. Nas horas vagas, nada, né, Daniel? Como tenho percebido a todo momento, né? Ser questionador é saudável para que a gente saia do lugar comum e para que a gente rompa também com o que foi estabelecido não por nós, né? E que acaba sendo modelos reproduzidos na academia que a gente estudou, estuda, nos nossos ciclos familiares, nos nossos ciclos de amizade, nos ciclos profissionais, como é importante esses debates ganharem amplitude e serem qualificados de forma generosa, envolvendo outros agentes, né? Esse debate precisa romper essas bolhas, né? Esse diálogo, eu acredito que a gente tem muito alinhamento nisso, precisa alcançar grupos sociais e raciais que, a princípio, não estão implicados nisso justamente por esse lugar de privilégio instaurado, né? E que as pessoas acham que é o suficiente fazer uma pergunta sobre uma questão ou outra, pontual, contextual, que diz respeito ao racismo. Isso não é romper com a estrutura, isso não é enfrentar e superar os privilégios. Isso, na verdade, é se manter numa zona de conforto e se deslocar do lugar da responsabilidade que todo cidadão, né, preto, branco, indígena, cigano, enfim, todas as populações, todos os povos devem se implicar, né? População LGBT, população quilombola, as mulheres, enfim. Nessa cadência, ô Dani, a gente podia trocar uma ideia agora, assim, eu acredito que a gente já está caminhando para a parte final, assim, da live, a ideia é dar uma passada mesmo mais qualificada por poucos pontos, assim, e que a galera que está assistindo aí mande umas perguntas aí, né, Dani? A galera, você mandaram perguntas aí? Deixa eu ver, comentários, galera. Interage aí, porque aqui, meu amor, blogueiros profissionais agora. Vamos ver aqui, olha a Avelin, salve Avelin, minha irmã de luta, Avelin Bunhacá Cambiuá. Gente fina demais, uma lutadora popular indígena, que eu tive o prazer de conhecer e atuar, e atuo junto aqui na luta desse Brasilzão aí, na luta antirracista.
E o que que a Avril comentou aqui, Dani? Amansar branco é necessário, não como obrigação, mas como educação antirracista. É isso aí, Avril. Pois é, educação antirracista, né? Esse ponto. E salve, só mais um comentário importantíssimo, dia 20, o Dia Nacional da Consciência Indígena. Para quem não está ligado, é importantíssimo a gente se implicar também nessa luta, se corresponsabilizar, entender que os povos indígenas são os povos originários donos dessa terra e que a gente, nós negros, também temos o dever, né, de empatia, de somar nesse processo, né, interseccionar essa luta e assumir também responsabilidades nesse enfrentamento e nas proposições, né, porque quando falamos do racismo, da desumanização, os povos indígenas e os povos negros sofreram das mesmas estratégias, né, de destruição e tudo mais. Deixa eu ver mais, tem mais algum comentário, alguma pergunta, Dani? E aí você comenta para a gente poder avançar para a nossa parte final. O Gil Alves, deixa eu ver o que ele comentou. Gente, essa vida de blogueiro, eu tô chocado, tá massa. Mas também, olha a beleza que tá aí na tela de vocês, né? Já aproveita que não é todo dia. Valeu, Chilene. O que você falou? Acho que tem um ponto interessante que a gente tem que destacar aqui, assim, que tanto o Wikipreto como Pretagogia, muitas vezes as pessoas, quando veem esses termos implicados e veem o que eles significam, muitas vezes esperam um espaço de ensino por parte das pessoas negras, sabe? E, de fato, muitas vezes são espaços pedagógicos de uma natureza ou de outra, apesar de que a pedagogia, a pedagogia em sua totalidade, ela não é nem boa nem ruim, depende da maneira como a gente vai utilizar. A gente pode ensinar coisas ruins, pode ensinar coisas boas. Sim. Mas eu acho que um ponto que a gente tem que ressaltar é que nem sempre a pessoa negra ela está disposta, tem força para ficar ensinando, assim, sempre, pautando as questões raciais a toda hora, a todo instante, porque as pessoas negras elas não são pretas, elas não são professoras ambulantes, sabe? Então, assim, a gente não está toda hora pautando, respondendo, pensando, questionando. Às vezes a gente quer só sentar no bar e beber uma cerveja com os amigos, com as amigas, com os crush e tal. Às vezes a gente não está querendo pautar nada. Então, assim, a pedagogia é muito importante porque ela é uma construção coletiva, ela parte de um esforço coletivo, não está centrada apenas na pessoa. Enquanto que o Wikipreto é aquele espaço problemático que a gente já falou antes, parte da desumanização, onde nos é cobrado resposta de questões que a gente não parou para pensar antes. Mas, às vezes, nem sempre a gente quer dar essa resposta ou tem essa resposta para dar. Às vezes, a gente não quer ser pedagógico, sabe? A respeito do comentário da colega aí, que assim, só a educação antirracista pode trabalhar, ajudar. Concordo, a educação antirracista é muito importante. Mas existem horas, existe local, existe momento onde a gente pode, deve e consegue trabalhar isso de maneira mais efetiva. Porque se a gente pautar a nossa vida inteira com uma ação, uma pedagogia constante, perene, muitas vezes a gente se consome, sabe? E dando uma palhinha também de algumas reflexões que não são minhas, são de colegas minhas também, principalmente da Ana Martins, que ela tem um canal aqui, ela tem uma página, igual a minha, ela tem uma página no Instagram chamada Ironia e Deboche, @Ironia e Deboche, é só acessar lá, divulgando o trabalho das amigas, porque é uma amiga assim, que tem um raciocínio, uma reflexão excepcional. Ela postou, inclusive, uma frase hoje que para mim me tocou bastante, que me fez muito pensar sobre a discussão que a gente ia ter aqui na live. Que é assim, nem sempre eu estou disposto a tacar fogo nos racistas. Às vezes eu quero só acender a vela para o meu ori. Então, sim, às vezes eu não estou querendo assim, ensinar ninguém ou combater ninguém. Às vezes eu estou precisando apenas de cuidar de mim. Então, a pedagogia ela também perpassa por uma questão de autocuidado, que é um autocuidado tanto individual como coletivo. É o autocuidado que você tem com o seu semelhante, é o autocuidado que você tem com o seu grupo. E que, assim, para fechar por mim esse ponto, esse raciocínio, é importante a gente destacar que as pautas elas são de coletivos específicos. As pautas, muitas vezes, elas são de grupos identitários específicos. Mas a construção da pauta e a consequência dessa construção, ela diz respeito a todos nós. Ou seja, a questão do racismo, ela não pode ser uma coisa que afeta diretamente as pessoas negras. Mas a necessidade de se acabar com o racismo, os benefícios de se acabar com o racismo, é para todos. É para branco, é para preto, é para o mameluco, sei lá o que for, para qualquer categoria racial que você queira colocar aqui. Do mesmo jeito. Quando você pega, por exemplo, a questão do feminicídio, afeta diretamente as mulheres, o machismo, o sexismo. A responsabilidade e os benefícios que a gente vai ter por acabar ou por combater com o machismo, o feminicídio, é de todos nós. Isso é uma responsabilidade do coletivo, da sociedade. É uma questão que diz respeito, por exemplo, a questão do aborto, é uma questão que diz respeito às mulheres, tomada de decisão, meu corpo, minhas regras, todo aquele discurso que a gente conhece, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entrar nisso aí, ocupando o nosso espaço não apenas de
de fala, mas o nosso espaço enquanto contribuidor para aquela prática, seja uma prática de inclusão ou segregadora. Então, se eu sou homem e tenho uma prática machista, eu tenho que assumir a prática machista e tentar ocupar esse espaço, não ocupar o espaço de machismo, mas assumir espaços problemáticos que eu ocupo para poder ressignificar ele, para poder retrabalhar ele, para poder acabar com esse espaço e criar um outro espaço, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que ressaltar isso aí, que nem sempre a gente está disposto, a gente tem condições físicas ou psicológicas ou mentais ou momentâneas, seja lá o que for, de ser pedagógico. Mas a pedagogia, ela perpassa por um dos caminhos que a gente pode escolher para a nossa atuação social, para a nossa atuação militante, a nossa atuação individual, coletiva, seja lá o que for. Eu acho que é importante a gente falar isso também. E eu acho que tinha 3 sobre a questão da branquitude, né? Que a gente tinha selecionado. Pergunta? Eu acho que ou a gente já respondeu, nem sei, a questão de o que pode ser feito para a superação das desigualdades raciais, aquelas umas perguntinhas que a gente tem separado nos blocos. Eu não sei se o bloco está no final, como é que ficou agora, sabe? Depois a gente falou. A gente está caminhando para o final, mas aí eu estou dando uma olhada aqui. Algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui, né? Que seria importante a gente dar uma olhada. Eu estou vendo aqui alguns comentários, algumas perguntas, igual o Peter Freitas já ia perguntar o que é branquitude, e aí você já explanou. O Gil comentou aqui, né? Responsabilizam nossos corpos cotidianamente, achando que isso é lugar de representatividade, não é mais uma cilada colonialista, né? A Lola Santos diz: padrão esse que fomos criados e padronizados a seguir, sendo nós negros. Tem uma pergunta aqui também, o Thales Machado, grande irmão, salve Thales, beijo querido. Ele pergunta, deixa eu achar aqui, a interação tá massa. Gente, vocês estão de parabéns, viu? Esse é o Brasil que a gente quer para o futuro, não é não, ô Daniel? Aqui, ó, o Thales Machado pergunta: a pedagogia e a educação podem ser emancipadoras? E aí, brevemente, o que você acha? Bom, eu tenho certeza que sim, Daniel. Olha, eu acho que depende muito, sabe? Sim, porque um dos movimentos que, assim, eu e muitos colegas, inclusive Maurinho, colegas que também perpassam pelo grupo de masculinidades pretas, que a gente faz parte em Belo Horizonte, a gente também está enquadrando o movimento dentro da universidade de busca e de resgate dos intelectuais pretos no meio acadêmico. A gente só estuda aquela colonialidade europeia, a gente só estuda a filosofia europeia, o pensamento europeu, o pensamento branco, padrão em si. A gente só estuda aqueles autores canônicos, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Bourdieu, mas a intelectualidade preta ela é muito vasta, e os negros eles têm pensado sobre diversas questões para além do racismo também. Então, assim, eu acho que a educação ela só pode ser considerada emancipadora quando ela se propõe efetivamente a ser antimachista, antissexista e principalmente antirracista também. Porque não adianta apenas a gente gritar uma educação emancipadora se a gente não diversifica, por exemplo, a nossa bibliografia, os autores. Quem é que você está lendo? Sabe assim, não adianta nada você vir com um livro de Marx debaixo do braço se você não está atento para as questões de gênero, para as questões de sexualidade, que influem diretamente como a gente vai construir a nossa identidade social, seja ela racial ou seja ela de classe. Então, assim, eu acho que a educação só pode ser emancipadora quando ela se propõe a ser eminentemente interseccional, sabe? Então, eu acho que tem várias questões que a gente pode trabalhar. A educação tem que ser um instrumento assim, muito amigo, mas a gente pode tomar conta desse espaço. Assim como, por exemplo, a internet. A galera utilizou a internet para fins nefastos nas últimas eleições. A gente viu aí. Mas a gente pode habitar esse espaço, a gente pode recolonizar esse espaço a partir dos nossos critérios, a partir das nossas proposições, produzindo os nossos discursos, nosso conteúdo. Então, eu acho que tudo depende da maneira, do tom que a gente quer dar, ao espaço que a gente quer habitar, às armas que a gente quer utilizar. Então, se você quer utilizar, por exemplo, o espaço de uma live, o espaço no canal no Instagram, para poder produzir conteúdo de extrema-direita, você vai fazer isso. Mas a gente também pode produzir nosso conteúdo, a gente pode escolher como a gente habita no espaço. Então, eu acho que a educação ela pode ser emancipadora, dependendo da maneira como a gente escolhe abordar esse processo pedagógico, construir esse processo pedagógico e, principalmente, habitar. E não é apenas uma abordagem, é uma habitação. A gente habita esses espaços. Esses espaços eles são construídos à medida que a gente pode viver e vivenciar nesse espaço. Então, eu acho que ela pode ser emancipadora dependendo da maneira como você habita, dependendo da maneira como você se apropria dela, assim como qualquer outra coisa. Assim como a internet pode ser emancipadora, assim como a política representativa ela pode ser emancipadora, mas depende muito de como é que a gente utiliza esses instrumentos nesses espaços também. Sim, e sabendo, né, que os processos educacionais constituídos, sobretudo a partir da institucionalidade, que
não estão relacionados, né, às formas de saberes tradicionais, são frutos de projetos políticos, né, projetos de poder, projetos de nação, e que a partir muitas vezes a partir da impossibilidade, né, ou da desarticulação de, por exemplo, pensar que na academia nós passamos, eu particularmente estudei comunicação, ingressei na universidade no ano de 2008. Eu fiquei 5 anos numa universidade, uma das melhores do país, uma universidade privada, na graduação, sem ler um autor negro ou uma autora negra. Sem ter a recomendação, na verdade, na grade curricular, no programa do curso. E aí pensa, como você forma um comunicador sem ter contato com outras possibilidades de elaboração de saber e pensamento que partem de outros corpos, de outras experiências no mundo, né? Pessoas que experimentaram outras formas de representar, de ler os signos e de produzir imagens, produzir conteúdo midiático. É simplesmente um espaço de reprodução de técnicas de dominação, que servem a quem? Servem a quê? Né? É importante observar como esses espaços precisam, assim como você bem disse, ser descolonizados, né? E ser ocupados, né, por outras narrativas, outros corpos, para que haja de fato uma multiplicidade nessa produção de saber, né? Isso é um desafio gigantesco, mas e que bom que hoje a gente, como você disse, né, saber quais armas a gente escolhe para poder fazer esses enfrentamentos, e mais que os enfrentamentos, as proposições, né? Ser propositivo numa era onde a crítica é banalizada, é esvaziada, é rasa, onde os processos de diálogo qualificado também estão escassos, onde a violência no discurso e na produção simbólica também são banalizados e tratados como o comum, como o trivial, né? Os programas policialescos que são transmitidos no horário do almoço, é você ligar a televisão para quem gosta e consome ao meio-dia ou às 6 horas da tarde, se deparar com um corpo preto estendido por um projétil, por uma bala. E isso ser tratado de forma natural, cotidiana, as pessoas almoçando, consumindo esse fruto da necropolítica instaurada, que é fruto do colonialismo também, né? Como romper com isso, sabe? Não se permitir, não se violentar e não ser uma das engrenagens que faz essa roda, essa máquina de moer gente continuar, né? Eu acho que a crítica é importante, a observação e o debate, porque a gente está falando de wikipreta, pretagogia, de branquitude, e a gente vai e conecta com sistemas de opressão e pensar em modelos de sociedade e formas como o que a gente tem a ver com isso, né? Em como romper. Talvez isso conecta demais com a pergunta que o Thales colocou e com a sua ótima explanação, né? Preto acadêmico é isso, né? O Gil Alves comentou aqui, Dani, a pretagogia se faz necessária para as trocas coletivas de corpos que, por vezes, não acessam os chamados espaços de conhecimento, que são também espaços pensados para corpos privilegiados, que é bem isso que a gente acabou de falar, né? Pode falar. Não perpassa apenas pelo meio institucional. Pedagogia não é uma aula, pedagogia não é uma escola, pedagogia é uma produção de conhecimento vivo, o conhecimento ele é vivo, ele é constante. Até pegando, por exemplo, uma reflexão que não é minha, da Ana Martins aí, uma colega minha que tem um canal chamado Ironia e Deboche aí no Instagram, acessem lá a página dela, troca ideia com ela, que ela vai explanar algumas coisinhas melhor, mas essa reflexão nem minha, é dela. Quando ela diz que quando ela vai na casa da avó dela, ou vai conversar com a mãe dela, e senta para tomar um café, ali está sendo produzido pedagogia, ali está sendo produzida ancestralidade, porque ali são formas de construção de conhecimento que, por mais que seja no seu âmbito privado, elas também perpassam por uma ideia de pertencimento, por uma ideia de familiaridade, por uma ideia de identidade compartilhada. Então, a música ela é uma pedagogia. Eu acho que um dos maiores exemplos de produção de conhecimento que o povo negro tem hoje em dia
Se antigamente pode ter sido o samba, hoje em dia, para mim, é o rap. O rap, então, é um dos grandes ícones de produção de pedagogia. Então, a pedagogia ela não é só um livro, ela não é só uma publicação. A pedagogia ela é uma construção afetiva. Eu acho que falar de afeto na produção de conhecimento é muito importante para a gente. Eu acho que, assim, você, mais do que ninguém, deve saber também disso aí. É um dos cofundadores aí, desde o início do grupo de masculinidades pretas aí de BH, uma pessoa que está desde o início. Então, o afeto é muito importante para a gente. O afeto não é apenas uma questão subjetiva, ela é uma questão política também, ela é uma questão pública. O afeto ele é tanto do privado como é do público também. À medida que a gente começa a pautar e construir conhecimento a partir de novas perspectivas de afeto, a gente reumaniza esse corpo negro. A gente desnaturaliza a imagem do corpo negro sendo violado. Porque essa é uma imagem. Nesse ponto, a educação ela falhou miseravelmente com a população negra. Porque houve uma naturalização do corpo negro enquanto corpo que é passivo de ser violado. A partir da naturalização de imagem de pessoas negras sendo escravizadas, pessoas negras sendo mutiladas, pessoas negras sendo chicoteadas ou decepadas, seja lá o que for. Toda essa construção histórica, imagética da população negra, do corpo negro, que vem nos livros didáticos, ele ajuda a naturalizar a desumanização dos nossos corpos. E se os nossos corpos eles são desumanizados, significa dizer que por nós não perpassa o afeto. E se não perpassa o afeto, como é que a gente vai poder construir outras formas de nos relacionarmos socialmente? Porque qualquer forma de você se relacionar socialmente é uma forma de você estabelecer uma ligação afetiva com alguém. Seja no âmbito acadêmico, político, militante, sei lá o que for. Então, se nós não somos humanos a priori, significa dizer que nós não conseguimos criar conexões afetivas. E se nós não conseguimos criar conexões afetivas, como é que a gente pode propor um novo modelo de sociedade? Se nem afeto a gente consegue construir. Então, eu acho que a pedagogia ela passa por isso. Ela passa por construções afetivas e construções de saberes a partir da generalização dos afetos. A música, o ritmo, a dança, a prática esportiva, o corpo, o som, o silêncio, a religião. Então, tudo isso é importante para a pedagogia, ela passa por tudo isso. A pedagogia não é uma universidade, não é uma escola. A pedagogia ela é um conhecimento vivo, pulsante. Ela é a existência do próprio vida. Ela não é o preto estereótipo, ela é o preto vida. Ela é o preto real. E que habita em cada um de nós. Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar também. Tá dando complementação aí naquilo que você está falando também, esticando um pouquinho mais para outras questões que eu acho que a gente não pode deixar de pautar e de mencionar também. Que é a questão afetiva. Perfeito. Perfeito. A gente está aqui para isso mesmo, querido. A Avelyn fez outro comentário aqui. A Avelyn, uma grande lutadora, referência no Brasil, na América Latina, na luta antirracista indígena, uma grande aliada da luta também dos povos negros, que ela fala, né, a alfabetização antirracista se faz no dia a dia mesmo. É isso, Avelyn. Eu também tenho total acordo, é um desafio dia a dia. E eu acredito que a gente precisa cada dia mais buscar formas, estratégias e possibilidades de diálogo real e de ruptura para que isso se amplie, né? Entendendo que só nós, primeiro que a gente não, só nós temos que carregar esse fardo e só nós não vamos dar conta de solucionar isso, né? A gente está falando de uma construção milenar, né? Que é mais que secular, né? A gente está falando de processos de longa data, né? E nessa perspectiva, a gente já caminhando para o final, assim, Daniel, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Eu acho que talvez agora, se pá, não sei, você quer deixar uma mensagem final? Mas o importante, assim, não sei, primeiramente quero agradecer, valeu aí por ter topado ser o primeiro parceiro aliado aí a trocar essa ideia e compartilhar um pouco dessas elaborações, tentar traduzir um pouco esses termos também que são bem complexos e ficam restritos, né, a determinadas bolhas, para que a gente possa ampliar, né, entendendo isso já como um compromisso de luta, assim, né, difundir informação qualificada, difundir informação verificada, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente não está falando nada da boca para fora ou nada que seja pautado apenas pelo que a gente acha ou pelo que a gente sente, né? Aqui são anos, né, de estudos, de busca e tudo mais. Quero agradecer demais a sua participação, agradecer todo mundo que colou e dizer que semana que vem tem mais. Sigam o perfil do Daniel, o meu também, bora trocar mais ideia no direct. E a live vai se encerrar automaticamente em 10 segundos. Daniel, beijo.
Beijão do Pente, obrigado pelo convite. Abração, querido. Saudades aí. Saudade, beijo, galera.